Queridos, nós meditamos no mês de junho aqui sobre o tema de Neemias, um grande projeto. Neemias, ele sai da cidade onde ele morava, ele vai para Jerusalém, ele abraça o desafio de reconstruir a cidade. Ele lida com oposições, muitas adversidades, mas ele acerta mais do que erra. Ele faz uma análise correta, ele comunica qual é o problema, ele traz as pessoas juntas. Ele foi um homem de cooperação, mas foi um homem de coordenação, foi um homem de pessoas, mas foi um homem também de tarefas. Ele foi um homem que conseguiu um resultado tão poderoso, mas ele também atribui isso à boa e poderosa mão de Deus que esteve sobre ele. Ele consegue apoio das pessoas maiores do que ele consegue conciliar injustiças sociais que estavam acontecendo dentro do próprio povo. Ele reconstrói o muro de Jerusalém, mas a tarefa não termina lá, porque isso está no capítulo 6 e o livro tem 13 capítulos. Depois ele tem que fazer uma série de reformas, sobretudo reformar o espírito do povo, que tinha, apesar de agora Jerusalém estar reconstruída, mas eles tinham perdido a vivacidade do culto. Então agora ele também conta com Esdras, o seu contemporâneo, na reconstrução do culto ao Senhor. Ele tem que fazer algumas reformas também, porque o povo começou a se casar com pessoas que não tinham temor a Deus. Eles desrespeitam essa lei de Deus, e ele tem que então chamar a atenção do povo, ele tem que trabalhar isso. E então Neemias foi um grande reformador. Neemias, ele foi alguém que reconstruiu não só estruturalmente, mas a identidade. Jerusalém foi atacada novamente? Foi. Mas Jerusalém está de pé até hoje, irmãos. Se você pegar um voo até Tel Aviv, você sobe, vai até Jerusalém, está lá, a cidade existe, está lá. E do ponto de vista escatológico, que é o estudo das últimas coisas, Jerusalém também tem conexão com o relógio de Deus para as coisas do fim. E Neemias ele é uma parte da resposta, ele tem uma parte importante na história dessa cidade que está de pé até hoje. E a Bíblia nos ensina a imitar a fé daqueles que venceram. Paulo mesmo diz: sede meus imitadores. Então, quando nós olhamos para Neemias neste mês, nós estamos olhando para este homem que não tinha a revelação completa, porque Jesus ainda demoraria mais 4 séculos para nascer. Mas nós podemos olhar para alguém que honrou a Deus no seu tempo e imitar a fé de Neemias. Então, quando nós olhamos para ele, nós estamos dizendo: é isso que eu aprendo com Neemias, eu quero imitar a fé deste homem, porque ele colocou Deus acima de todas as coisas, e por causa disso ele venceu. A história dele teve um fruto tão poderoso. E assim sendo, concluindo hoje o livro de Neemias, porque domingo que vem começa uma nova série, aquela que nós fizemos ano passado e foi uma bênção, ajustando a rota. Essa série, ela cumpre o propósito de ajudar as pessoas que chegam no final do ano, nem terminou o ano, já estão cansadas. Sonharam tanto com o ano seguinte, em dezembro fizeram planos, ou no começo do ano, aí chega no meio do ano e fala assim: acho que agora já está no meio do ano, deixa para lá. Não, peraí, o ano não acabou. Então domingo que vem, junto com a ceia, nós vamos também trabalhar esta série que vai ser muito importante na nossa vida. Agora, o que é que eu aprendo com Neemias concluindo essa série? São 3 coisas que eu quero destacar nesses próximos minutos durante essa pregação. Primeira delas, colocar em ordem o que já existe. Segunda, fazer as coisas com seriedade. E terceira, construir com alianças corretas. Podemos ler juntos aqui para fixar bem? 1, 2, 3 já. Colocar em ordem o que já, fazer com, construir com alianças corretas. Eu gostaria da gente ler de novo, pode ser? Um pouquinho mais forte, vamos lá. Colocar em ordem o que já, com seriedade, com alianças corretas. São 3 coisas que eu vejo que foram determinantes para Neemias ter este resultado que honrou a Deus.
E assim sendo, amados, neste primeiro tópico aqui, pode passar para mim o slide? Ele não está obedecendo o passador, obrigado. Colocar em ordem o que já existe. A história de Neemias é de revitalizar a cidade de Jerusalém. Neemias não foi fundar uma nova cidade, ela já existia, mas tinha problemas. Historicamente, Jerusalém é uma cidade problemática. Neemias foi ressignificar. Por que ressignificar? Porque fato é fato. Se foi uma bola cor de laranja que foi chutada, você não pode dizer essa bola é azul, ela é cor de laranja. Agora, o significado que você dá para este fato, aí é de pessoa para pessoa. Um exemplo mais simples ainda, bem claro. Nesta área que eu gosto bastante de estudar os perfis que as pessoas têm, os perfis comportamentais, as emoções observáveis, porque as pessoas tendem a agir de certas formas. Existem pessoas que não são orientadas para a gente. Elas gostam mais das tarefas. Recentemente falei sobre isso aqui. Pessoas com este perfil, elas não tendem a se preocupar muito com o que as pessoas estão sentindo. Elas tendem a dar muita atenção específica para o sentimento das pessoas e sim para o que tem que ser feito. Assim sendo, pessoas com este perfil, às vezes vão interagir com a gente e vai dar a impressão que elas não estão se importando com a gente. Em algum nível até parece que elas estão sendo um pouco frias. Isso é um fato, ponto. Agora, se eu entendo isso, qual é o significado que eu dou? Essa pessoa tem este perfil, não significa que ela acordou de manhã com raiva de mim. Significa que ela está mais concentrada. A tarefa está prendendo mais atenção dela do que na minha pessoa. E está tudo certo. Está tudo bem. Segue. Para quem não entende isso, qual o significado que dá? Essa pessoa me ignorou. Eu acho que ela não gosta de mim. Eu acho que foi quinta passada. Eu percebi que ela não me cumprimentou direito. Começa a contar um monte de história. Percebe que é o significado que você dá, é o que está dentro de você mesmo. Fato é fato. Neemias tinha uma cidade destruída. Ele foi lá trazer vida. Ele foi ressignificar esta cidade. É uma cidade importante. É uma cidade onde o templo do Senhor, o lugar da habitação de Deus está. Esta é ele foi levantar a moral do povo, o ânimo do povo, dizer: nós vamos reconstruir. Ele foi trazer vida. E não é uma delícia quando você revitaliza um lugar? Você já fez isso na sua casa, um destralhamento? Você já tirou aquele dia, aquelas horas para tirar as coisas que você não usa mais? Já aconteceu com você? Quem já fez isso aqui? Não, você olha assim, você fala: eu vou naquela parte do guarda-roupa, do armário. A hora que você abre o guarda-roupa, até diz para você: olá, quem é você? Nem lembrava mais. Aquela área da sua casa, aí você foi lá, tirou. Você falou: meu Deus, essa blusa tem 27 anos que estava aqui. Aí você começa a tirar, você começa a ser limpa. Aí parece que quanto mais limpo fica, mais vontade você tem de limpar. Deixar arrumado. Aí você fala: ó, parece que tem vida de novo aqui, hein? Assim é a nossa vida. Assim é o casamento, assim são os relacionamentos. Então Neemias, ele entendeu que um grande projeto não significa necessariamente ter que começar coisas novas, mas trazer vida àquilo que já existe. A nossa cabeça pensa muito assim: se eu falo de um grande projeto, provavelmente eu já estou pensando alguma coisa lá na frente. Eu fico pensando: será que Deus quer que eu crie algo novo? Será que Deus quer que eu comece alguma coisa nova? Porque é um grande projeto, é um grande sonho. E o Senhor está falando assim: não, reconstrua Jerusalém que está dentro de você, querido. Reconstrua as ruínas. Não seja o tipo de pessoa que deixa tudo pela metade. Tem muros quebrados dentro de você. Arrume isso. Vamos fazer coisas novas, mas coisas novas podem ser trazer vida àquilo que está quebrado. Amém, amados?
Então entenda que um grande projeto não é uma cobrança de Deus para nossas vidas, de que a gente tem que inventar algo, mas sim dar valor àquilo que já existe, mas está esquecido, está abandonado, está em ruínas. Quais áreas da nossa vida provavelmente estão assim? Talvez nossa comunhão com Deus ficou de qualquer jeito. Talvez se eu perguntar para você, você não vai dizer, não, eu não oro, mas então é um muro que está quebrado. Você ora lá de vez em quando, você lembra. Quando tem um problema lá, você lembra de ler um texto da Bíblia. É uma Jerusalém quebrada. Não tem constância. Ela não está protegida. Não tem um relacionamento mesmo. Ou talvez seja uma área financeira que há muitos anos vem se arrastando. E talvez chegou a hora de você tomar decisões que vão doer bastante para você se alegrar lá na frente. Que chegou a hora de você falar, não é possível, estou arrastando isso aqui há tantos anos. Ou é na área de relacionamentos dentro de casa, como aquela mulher que perdeu a dracma dentro da própria casa. Talvez é a estação de você reunir sua família e dizer, gente, aqui dentro de casa me parece que nós também perdemos uma dracma aqui. Nós perdemos alguns valores dentro da nossa casa, mas eu vou fazer como aquela mulher de Lucas capítulo 15. Eu vou procurar essa dracma perdida dentro de casa. E vocês também vão procurar comigo. E nós vamos achar, e como ela nós vamos celebrar. Isso é um grande projeto. Um grande projeto não necessariamente é se tornar um mega empresário. Um grande projeto é trazer vida para aquilo que está abandonado. Talvez seja isso que o Senhor quer que você faça neste mês de julho. Não é para você olhar e ficar triste com os muros quebrados. É para você olhar e dizer, vai ser reconstruído em nome de Jesus. Amém, amados? Segunda coisa que eu aprendo com Neemias, eu quero imitar a fé deste homem, é fazer com seriedade. Capítulo 7, versículo 2, ele diz que Ananias, ele colocou como governador de Jerusalém. Anani. E Ananias, ele colocou como o protetor da fortaleza, do portão da fortaleza de Jerusalém. Por quê? Pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Tem gente que teme a Deus, mas tem gente que teme mais. Tem gente que tem fé, mas tem gente que tem mais. Tem gente que leva a sério, mas tem gente que leva mais a sério. E neste caso, Neemias entendeu que há áreas críticas, muito sensíveis, que não dá para colocar qualquer pessoa. Ele entendeu que no portão da fortaleza de Jerusalém, ele tinha que colocar alguém que de fato temia a Deus mais do que qualquer outra pessoa. Eu fico olhando para isso e eu digo, se eu estivesse lá com Neemias, será que ele poderia contar comigo? Será que eu seria um dos candidatos a proteger Jerusalém? Ou eu seria alguém para quem ele olharia e diria, não, Fernando, ele é um homem de fé, mas ele teme a Deus, mas ele é como os outros. Ele é mediano, ou medíocre, que tem a mesma raiz. É que medíocre é mais forte, né? Ele tem, sabe assim, você realmente serviu ao Senhor, assim, no nível máximo não, mas não dá para dizer que foi ruim também, não, eu ia nos cultos, mas você colocou os dons e talentos que Deus deu a você, para servir o corpo de Cristo, não, também não neste nível, né, porque eu era como as pessoas medianas. Queridos, eu disse recentemente e repito porque esse é um conceito muito simples de entender, mas ele é muito poderoso. Um atleta, para ele sair do estado ruim para bom é fácil demais. O desafio é ele sair do bom para o excelente. É a área que as pessoas travam. Porque tinha um irmãozão aqui no culto anterior, ele é personal, eu perguntei para ele, uma pessoa que levanta 5 quilos, é fácil ela começar a levantar 10? Não, a coisa mais fácil do mundo. Basta algumas semanas treinando ali, pegando. O problema é quando a pessoa já levanta uma carga máxima e ela colocar 2 quilos a mais já é demais.
porque ela já alcançou um nível muito alto. É como um atleta, você correr, você fala assim, nossa, eu fui correr 500 metros, quase morri. Daqui 2 semanas você corre 1 quilômetro e fica tranquilo. O problema é quando você se torna alguém, um atleta, onde alguém melhor que você corre 1 segundo mais rápido. É 1 segundo só, mas é mais veloz que você. Porque chega num ponto que a excelência, você tem que colocar muito esforço para ter um ganho pequeno. Mas é isso que faz diferença na sua vida. Não é difícil ser um pai bom. O desafio é ser um pai excelente. Não é difícil ser um líder bom. O desafio é ser um líder excelente. Não é difícil ser um filho bom. O desafio é ser um filho excelente. Agora, se o filho nem bom é, pelo amor de Deus, né? Se o pai nem bom é, porque ser bom não é difícil. O desafio é sermos excelentes. Como é que eu faço para ser excelente? Está aqui a resposta. Faz com seriedade. Deus está te chamando não para você ser melhor, mas a sua fé, ela tem que ser no nível máximo. E provavelmente isso vai te colocar acima da média das pessoas. Você não tem que ficar se comparando com os outros, mas se comparando com você mesmo. O meu nível de fé hoje está melhor do que o mês passado. Nós não temos um termômetro, mas nós temos uma forma de medir isso, os frutos. Nosso compromisso, seriedade, irmãos, não significa ser bravo, porque este adjetivo, ele é associado a pessoas, aquela pessoa é séria. Alguém poderia dizer, ela é brava? Não, sério significa comprometido. O contrário de sério não é, essa pessoa é séria. Não, essa pessoa ela não é séria, ela é alegre. Não, está fazendo a comparação errada. Essa pessoa é séria. Não, ela é descompromissada. Porque a alegria está do mesmo lado da seriedade. Você pode ser muito sério e carregar com leveza. Você pode fazer a sua vida com leveza, ser uma pessoa de bom humor, uma pessoa leve, tranquila de se conviver e ser altamente sério. Gente séria não é porque está brava. Tem gente brava. Tem gente que tem a cara assim mesmo. Foi batizado no vinagre. Eu não posso olhar e falar, essa pessoa é séria. Não, ela pode ter a cara assim que me assusta e ser descomprometida. Ela não é séria, porque ser sério é ser comprometido. E as pessoas percebem quando nós fazemos um trabalho com seriedade, porque elas percebem o nosso compromisso. Falta de seriedade traz desconfiança. Há pessoas que perdem a credibilidade porque não são sérios. Tudo que faz, deixa para trás. Não dá continuidade, ou pelo menos não dá satisfação. A vida é uma bagunça. Neemias não podia contar com pessoas que fossem legaizinhas, mas não fossem sérias. Neemias tem que contar aqui com Ananias, porque era um homem fiel, que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu creio que Deus pode nos colocar neste nível. Se a minha fé não se diferencia da fé que o meu vizinho que não conhece Jesus diz que tem, queridos, então qual é a diferença? Se o meu estilo de vida não evidencia nada, então o que está acontecendo? Talvez seja a falta de seriedade. Não disse que você não tem caráter, mas talvez não tenha seriedade. Pastor, é tão forte ouvir isso. Bem-vindo. Deus também mexe comigo. E se a gente não ouvir na casa do Senhor, a gente vai ouvir aonde isso? Amém, amados? Há pessoas que confundem. Não, você está falando que eu não tenho caráter? Não. Porque caráter tem a ver com você ser íntegro naquilo que é moral, naquilo que é correto, na sua moralidade. Talvez você tenha moralidade, mas você não tem compromisso. E olha, vamos falar a verdade? Tá quase, a linha é tênue, hein? A linha é fina, hein?
falta de compromisso está batendo ali perto do caráter. Mas para amenizar, eu não disse isso. Às vezes a gente tem caráter, quer fazer o que é certo, mas não tem seriedade. Não dá para colocar as coisas na nossa mão, porque vai ser abandonada. O Senhor quer que nós imitemos a fé de Neemias. Tem coisa que não tem plano B, irmãos. Ou a gente acerta, ou a gente acerta. Porque a próxima geração está dependendo e está olhando para nós. Não dá para a gente olhar para o erro, para o buraco e falar, eu vou cair no buraco ali. Tem gente que vive como se estivesse assistindo um acidente em câmera lenta. Está vendo que vai bater, está anunciando, está gritando. E ele fica, ai, não vai dar, vou cair, vou cair. Mas dá, tem outro para te puxar. Tem lá, segura aqui, mas vou cair, vou me esborrachar lá, hein? Olha, vou cair. Aí caiu, falando, o que aconteceu, Deus? Por que estou aqui? Cara, o Senhor gritou para você tantas vezes, te deu a palavra, te deu pessoas, permitiu situações para te chamar a atenção, mas você foi em frente. Seriedade é uma característica que não nos pode faltar se a gente quiser construir grandes projetos. Amém, meus amados? E terceiro e último ponto, construir com alianças corretas. Neemias estava seguindo a lei do Senhor. Não se casem com pessoas que não são do nosso povo, porque elas vão corromper. Elas são politeístas, elas seguem vários deuses. O nosso povo tem um Deus que criou todas as coisas, que se revela por meio das Escrituras. O que eles fizeram? Eles começaram a se casar com outros povos. E quando Neemias chama atenção, um dos compromissos que eles fazem é exatamente isso. Eles disseram, não daremos nossas filhas para se casarem com os rapazes, e também não vamos dar nossos filhos para se casarem com essas mulheres. Quando eu olho isso, amados, há pessoas que podem ler isso e achar muito sério, mas como assim? Pai e mãe pode intervir nessa escolha dos filhos com quem eles vão se casar? Devem. Onde que está escrito, que dia que Deus te falou, pai, que você tem que falar assim, não, mas a namoradinha da minha filha, ela que escolhe. Dá até uma tristeza de ver você falar isso. Olha, que projeto de vida, hein? Minha filha é. Uma vez eu vi um homem falou assim: meu filho é. Aquele galinha lá, meu filho é um galinha. Eu falei, meu Deus, que maldição que esse homem está jogando sobre a vida do filho dele, cara. Ele está dizendo que o filho dele não respeita as pessoas, não respeita a filha de ninguém. Ele está dizendo que o filho dele talvez esteja inseguro sobre a identidade que ele tem que ficar provando quem ele é, pegando as meninas o tempo todo, porque nem ele tem certeza de quem ele é. Ele está dizendo que o filho dele, por não ter o abraço dele, tem que ficar encontrando essa afeição que ele espera do pai no abraço das mulheres. Esse cara não tem vergonha de falar um negócio desse, cara? Eu sei que tem alguns adolescentes olhando para mim. E sabe de uma coisa? Vocês adolescentes, vocês gostam do que eu falo. Porque eu sei que eu estou apertando mais a linha para vocês, mas amanhã vocês vão me agradecer. Como? Você acha bonito? Você não tem que prendê-lo, você nunca vai agir com violência, mas tenha conversas profundas, esteja perto, ande. Como assim? Você entendeu que você pode estar lançando a sua descendência na mão de qualquer pessoa? E não é só casamento, é para qualquer outra relação da nossa vida. 13:24 diz: a metade dos seus filhos falavam outras línguas e não sabiam a língua de Judá. Porque Neemias ele volta lá para a Babilônia, ele volta depois
para Jerusalém. Quando ele chega lá, o pessoal, além de se casar com outras pessoas, os filhos deles nem falavam mais a língua de Judá. Perderam identidade, perderam linguagem. A história de séculos estava sendo jogada na lata do lixo. Eu nem vou te contar o que Neemias fez, que está lá no capítulo 13, depois você lê. O que ele fez com alguns dos homens. Não, vou falar. Mas não use o método de Neemias, tá? Ele relata que ele pegou alguns pelos cabelos, arrancou os cabelos dos camaradas. Talvez você encontrasse, falando, quem está faltando cabelo é Neemias. Semana passada, arrancou tudo. Pouco que tinha ele levou. Mas não é para você usar, vou usar o método Neemias. Não use, eu não estou usando o método Neemias, querido. Mas a indignação de Neemias, isso me consome também. Sabe, no sentido de dizer, como pode a gente simplesmente ignorar que construir aliança, gente, nós ajudamos qualquer pessoa, respeitamos todas, tratamento respeitoso é com todas, sempre. Agora, construir não é com todas. Você não faz aliança com gente errada, mas vai ter um benefício financeiro até a página 2, queridos. Amanhã isso vai te cobrar muito caro. Você vai ficar refém. Você vai ficar preso. Isso vai te custar noites de sono, saúde. Não se associe a pessoas que não têm o mínimo de aliança, sabe? Que têm o mesmo rigor de fé. Não só em casamento, mas isso se presta a outras questões da nossa vida. Eu sei que a gente acaba estreitando muito a margem das nossas escolhas, mas, meus amados, nós precisamos levar a nossa vida com seriedade. Amém, igreja? Construa com alianças corretas. Na nossa vida, a gente não pode só se associar a gente legalzinha, nós temos que nos associar a gente necessária, porque as pessoas necessárias vão nos dar o caminho, elas vão falar coisas que a gente não gosta de ouvir. Se tem 10 pessoas na nossa vida e as 10 só falam coisa legal, a gente está deixando de ouvir coisas que são importantes e necessárias. Se alegre. Não estou dizendo que toda semana a pessoa tem que ser uma chata na sua vida, pegar o seu pé, não é isso, mas você tem que ter alguém que você diz, se eu sair da linha, eu sei que tem uma pessoa aqui, ó. Vai ter uma pessoa aqui, você tem que respeitar essa pessoa. Você tem que ter alguém maior do que você na sua vida. Você e eu precisamos ter gente a quem a gente se submete, porque senão nós podemos sabotar nós mesmos. E Deus tem colocado muita gente perto de nós. É só a gente selecionar bem, selecionar de acordo com a palavra e não com o nosso gosto. Construa com alianças corretas. Amém, amados? Então, para terminar, eles fizeram então um trato: prometemos não descuidar do templo do nosso Deus. Ou seja, a vida de Deus voltou a ser o centro daquela nação, graças ao Senhor. Você quer reconstruir, você quer construir um grande projeto na sua vida, sempre tenha em mente que nada vai funcionar se o teu relacionamento com Deus não estiver reconstruído. Tudo começa pela nossa vida espiritual. Tudo começa pela nossa confissão. E confissão é importante que seja dita. Você já foi tratar alguma coisa com alguém, a pessoa não falou muito bem o que ela errou, ela fala, desculpa. Tá bom, desculpa. Aquele desculpa é só assim, acaba a conversa. Mas não tem arrependimento. Problema para ser resolvido tem que ter confissão. Olha, eu errei. Eu fui desleal, eu desonrei, menti, não fui correto. Tem que ter a confissão, porque é a confissão que vai causar a cura. Enquanto não tem confissão, e sobre levar a sério, queridos, você tem que pedir ao Senhor. Quando Neemias encontra Ananias e diz, esse homem era mais fiel e temia mais a Deus do que os outros,
eu também penso não só pelo lado da responsabilidade, mas pelo lado do privilégio. Há pessoas que pedem coisas grandiosas ao Senhor, mas não pedem junto com isso temor de Deus. Senhor, faz isso. Senhor, me dá essa condição financeira. Senhor, me manda esse recurso. Eu quero morar naquele lugar. Senhor, faz esse milagre. Senhor, me dá essa posição no lugar. Me dá uma empresa do tamanho X. Só que junto disso elas não pedem: Senhor, ao mesmo tempo que eu te peço essa grandeza, enche o meu coração de temor do Senhor. Enche o meu coração de fidelidade a Deus. Junto com aquilo que eu estou te pedindo, enche o meu coração de um profundo espírito de obediência ao Senhor. E você sabe de uma coisa? Às vezes a melhor coisa que Deus faz é não responder nossas orações do jeito que a gente pede. Porque se Ele não encher o nosso coração de temor, pode ser que Ele nos dê aquilo que a gente pede. Isso vai nos levar à perdição. Porque se você é uma pessoa com mais ferramentas, mais recursos, você vai ter gente se aproximando de você. E não vai às vezes só se aproximar de você porque gosta de você. É porque você é um abridor de portas. É porque você é uma pessoa em que elas também se beneficiarão. Você vai ter gente que vai se aproximar de você porque você tem recursos. Você vai acessar muitas coisas, porque essa é a sensação que o dinheiro traz. A falsa sensação de segurança e de acesso. Agora, você estará cheio ou cheia do temor de Deus para dizer não para o pecado? Você é capaz de ter muito recurso, muita capacidade e dizer assim: pecado, eu entendo que aquilo que Deus colocou em minhas mãos é para ser um instrumento de bênção, mas você não vai entrar na minha vida. Seu coração está preparado? Porque isso é seriedade, isso é compromisso. Então eu digo para você, o problema não é o que você está pedindo, é o que você está deixando de pedir junto com aquilo que você está pedindo. Eu disse rápido, mas você pegou aí? Não é o que você pede, é o que o problema não é o que você pede, é o que você deixa de pedir junto com o que você está pedindo ao Senhor. Senhor, me dá isso, mas junto disso que eu estou pedindo, Senhor, enche o meu coração de temor de Deus, porque se o Senhor me der isso e eu não tiver com o meu coração fiel a Ti, eu vou me perder. Em nome de Jesus, amém. O que eu aprendo com Neemias então é não descuidar daquilo que pertence ao Senhor. Ele diz: prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. E a vida orbitando ao redor das coisas de Deus, tudo vai entrar em ordem. Colocar em ordem o que já existe, fazer com seriedade, construir com alianças corretas. Você pode dizer junto comigo essas 3 coisas que aprendemos nesta manhã? 1, 2, 3 já? Colocar em ordem o que já existe, fazer com seriedade, construir com alianças corretas. Minha sugestão prática, porque a palavra de Deus ela sempre associa, não é o que você sente, é o que você pratica. Jesus compara: quem ouve as minhas palavras e as pratica, vou compará-lo ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E aqui eu falo como pastor / pedagogo também, como alguém que se importa como as pessoas aprendem. Anote a mensagem, faça um exercício na sua casa, pega essas três coisas que aprendemos hoje e fala assim: o que é que eu vou colocar em ordem? Qual é a pequena ação que eu vou ter pela fé? O que é que eu vou colocar em oração? O que é que eu preciso ser mais sério, com compromisso? Em que tipo de aliança eu errei? E se você entrou em alianças erradas, como diz Provérbios, por exemplo, ele fala: se você ficou por fiador de pessoas que vão errar, fala assim, fica na casa dessa pessoa até você se desvencilhar dela. Fala: não dê sossego aos teus olhos. Não durma enquanto você não resolver isso. Então veja bem, o que é que a Bíblia me ensina? Eu tenho que ter urgência em me desvencilhar de alianças erradas. Pastor, se eu fiz um casamento errado? Calma. Interprete corretamente o que eu estou falando. Pode ser que em algum momento de sua vida, quando vocês se uniram, vocês não tinham a interpretação da palavra, essa clareza, este farol que ilumina seu caminho. Tá, mas eu entendo o seguinte:
eu creio que Deus honra também a sua atitude, seu posicionamento. Fala, talvez não era a pessoa certa, mas passou a ser a partir de agora. Porque na verdade, quem dá significado para o seu casamento é você. Lembra que eu falei? Casamento, é um fato. O significado quem dá somos nós. E a Bíblia é a melhor fonte para dar o significado para a nossa vida. Então o casamento é um negócio muito sério. Meu pai e minha mãe, quando se casaram, eles não conheciam a Cristo. Minha mãe conheceu antes. Num determinado período teve um julgo desigual, mas não foi porque ela provocou o julgo desigual, mas foi porque ela conheceu Cristo antes. Mas ela teve atitude. Meu pai não queria mais permanecer casado, mas ela foi firme, ela buscou o Senhor no tempo certo, depois de alguns meses. Mas foi no caso, eu vi o Adilson aqui? Adilson? Eu vi ele no primeiro culto, então. É porque às vezes eu vejo, mas o Adilson estava aqui no culto anterior. Estava aqui, ele foi batizado um tempo atrás aqui. A Andréia orou quanto tempo por ele? 21 anos. 21 anos. Então a questão não é o tempo, se vai levar 6 meses, 1 ano, 21 anos. A questão é que você se posiciona. Agora, tem outro tipo de aliança que dá para você sair fora rapidinho. Você falar assim, olha, não é que você vai quebrar contrato, de ser desonesto com as pessoas, mas tem coisas que tem viabilidade. Você fala assim, olha, você não vai falar para a pessoa, você é uma pessoa incorreta, você é uma pessoa que não tem, não é isso, mas você vai falar assim, olha, a gente está construindo algo aqui, porque você, sabendo que os sinais já estão sendo emitidos, algo, para a sua situação, talvez você já está percebendo que a coisa já está borbulhando. Então talvez chegou a hora de você falar assim, olha, vamos ajustar a rota aqui. Às vezes é melhor você mandar só do que mal acompanhado, porque sozinho você não vai ficar também, o Senhor está com você. Mas você entende o que eu quis dizer? Pare de procrastinar o problema. Quer construir um grande projeto? Não fique preso a situações incorretas que vão sobrar para você lá na frente. Colocar em ordem o que já existe, fazer com seriedade, construir com alianças corretas. Sabe o que eu quero fazer junto com você agora, nesse minutinho? A gente orar ao Senhor. Vamos orar? Estamos concluindo. Você recebeu a mensagem aqui nessa manhã? Isso edificou teu coração, te trouxe direção, amém, amados? Eu quero dizer para você que é tão gostoso ver daqui de cima, quando você está pensando. Eu gosto da vivacidade, hein? Lembra, Mel, quando a gente chegava, Mag Guarulhos, chegava o pessoal, chegou o Mag Barulhos, eles falavam. Eu gosto de festa, ambiente de festa, vivacidade, mas eu gosto também do ambiente de reflexão, eu gosto também. Então, se um dia Deus falar com você, se quiser, no meio da palavra, você fala assim, Deus falou tanto comigo, eu vou aplaudir. Você fica à vontade, aqui no culto você pode, viu? Se quiser falar, glória a Deus, aleluia, quero aplaudir, mas se eu aplaudir, ninguém aplaude, aplauda sozinho. Qual o problema? Eu quero dizer para você o seguinte, você tem total liberdade para expressar, se você desejar, a alegria daquilo que você está sentindo, a direção, tá? Porém, eu também gosto quando a gente está prestando atenção. Tem gente que associa silêncio com falta de fogo, falta de avivamento, tem nada a ver. Sabe o que significa? As pessoas estão assim, estou refletindo sobre isso, estou pensando sobre isso. Que eu prefiro que as pessoas pensem e reflitam do que simplesmente participe de uma experiência, vai embora, não entendeu nada. Amém, amados? Então é bom as duas coisas, se refletir, pensar, mas se quiser falar, glorificar, também faz, de forma que isso fique dentro de você, em nome de Jesus, amém. Quero fazer uma oração com você. Posso te convidar a fazer uma oração? Eu falei, nossa, mas logo hoje está frio, o chão está frio. Posso convidar você a fazer uma oração de 1,5 minutos de joelhos? Se você não puder ficar de joelho, não tem problema, você pode ficar sentado. Mas se você puder, você pode se ajoelhar. E qual é a oração agora? Vamos dizer para o Senhor, Senhor, eu quero colocar em ordem aquilo que já existe. Senhor, há áreas da minha vida que estão com os muros quebrados. Senhor, eu faltei com compromisso, me faltou constância. Talvez alguns de nós tenham a sensação de que perdeu alguns anos na vida, de que houve um atraso.
Algumas coisas onde você se enroscou, atrasou sua vida. Mas eu creio que o Senhor, pela misericórdia dele, pode adiantar e acelerar as coisas onde você sente que atrasou. Confesse ao Senhor aí mesmo no seu lugar. Eu também me ajoelho para orar junto com você. Se você olhou para o benefício, não olhou para o conselho de Deus e se associou de forma errada, fala: Senhor, me perdoa. Perdoa meu ímpeto, perdoa a forma como eu fiz, a forma tão desesperada, a forma tão reativa como eu agi, não busquei o teu conselho. Senhor, perdoa por não ter tido compromisso. Perdoa, Pai, quando eu simplesmente deixei, não tratei. Perdoa, Senhor, quando tantos muros na minha vida ficaram pela metade. Perdoa, Senhor, a falta de zelo da minha vida. Me perdoa, Senhor, quando eu achei que eu deveria começar coisas novas, quando na verdade era só revitalizar o que o Senhor já tinha me dado. Perdoa, Senhor, quando o Senhor me deu um presente, um encargo lá atrás, e eu achei que aquilo não servia mais, eu abandonei e pedi coisas novas. E o Senhor só queria que eu fosse lá e reconstruísse o que estava perdido. Nesta manhã de domingo, diante da Tua palavra, nós pedimos ao Senhor: tem misericórdia de nós. Senhor, nós estamos aqui como Teu povo, Teu filho, Teus filhos, família amada de Deus, aqui de joelhos. Nós nos colocamos diante de Ti para dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós fazemos como Neemias, que se ajoelhou, que chorou, que pediu ao Senhor que nos perdoasse. E nós reconhecemos, Senhor, nossa falha. Nós reconhecemos, Pai, que por vezes nós ficamos distantes, nos distanciamos da Tua palavra e do Teu conselho. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós ficamos na média, nós nos contentamos com a média, em sermos medianos. A gente olha e diz: já estou fazendo bastante, isso já é suficiente. Senhor, perdoa, Senhor, perdoa a falta de excelência da nossa vida. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes não podemos ser comparados a Ananias, cujo homem foi encontrado essa característica, um homem que era mais fiel e temia mais a Deus do que a maioria dos homens. Perdoa quando a gente ficou abaixo até da média, Pai, e não precisávamos viver assim, não tínhamos motivos para viver assim, mediante tudo que o Senhor já fez em nossa vida. Por isso, nesta manhã de domingo, nós clamamos ao Senhor o Teu perdão e a Tua misericórdia, e aprendemos com Neemias a fazer a coisa certa. E eu peço, Pai, agora eu Te peço sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, eu peço que o Senhor faça coisas novas. Por Tua misericórdia, eu recorro à Tua misericórdia e digo: Senhor, faça verdadeiros e profundos milagres na vida e na casa de cada um dos meus amados. Eu creio, Pai, que eu vou ver cada um dos meus irmãos avançar, crescer, expandir em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está derramando entendimento sobre a nossa vida, o Senhor está derramando sabedoria e temor de Deus, e nós recebemos, mesmo sem merecermos, nós recebemos do Senhor o Teu presente, em nome de Jesus, amém.